Bom, a chuva diminuiu um pouco mais lá no estado do Rio Grande do Sul, como a gente já está vendo aqui nas imagens de satélite. Continua chovendo entre Santa Catarina e Paraná. Temos aí uma área de baixa pressão mais singela se formando aqui próximo do litoral do estado paranaense. É por isso que essa umidade da Amazônia continua escoando para lá. Tanto que a umidade do solo também se elevou bastante em grande parte dos 3 estados. Essas chuvas ao longo desses últimos dias aí foram um pouquinho mais significativas e agora a expectativa para esses próximos dias ainda vai ser de chuva. E esta chuva ainda pode trazer paralisações momentâneas nas atividades de campo, principalmente aí a colheita e também o plantio do milho safrinha lá no estado do Paraná. Aqui no extremo leste a gente já pode ver acumulados que atingem até os 70 milímetros. Agora, com relação à temperatura, a expectativa ainda é de uma manhã um pouquinho mais amena, mas durante a tarde as temperaturas voltam a subir, principalmente no estado gaúcho, e aí a sensação vai ser de calor e tempo bem abafado. Para a próxima semana, a chuva já começa a diminuir um pouco mais. Isso favorece as atividades de campo de uma maneira geral. Só deve chover um pouco mais no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, com acumulados que atingem até os 50 milímetros. Mas lá no estado do Paraná, esse acumulado mal passa dos 15 e agora as aberturas de sol vão favorecer bastante aí as atividades de campo. Inclusive, as temperaturas já começam a ficar um pouquinho mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde ainda continua fazendo calor, principalmente nas áreas a oeste no estado do Rio Grande do Sul, já o leste de Santa Catarina e também do Paraná, por ter um pouquinho mais de nebulosidade, não tem temperaturas tão altas, mas mesmo assim, tempo bastante abafado. Agora, no sudeste, como a gente viu que a chuva retornou para o estado de São Paulo, todo o oeste e sul de Minas Gerais, a umidade do solo por lá voltou a se elevar. Infelizmente, as lavouras de café ainda seguem aí com um solo mais seco lá no estado do Espírito Santo, também no norte de Minas Gerais. Ao longo dos próximos dias ainda não há expectativa de chuvas significativas para recuperar essa umidade do solo por lá, mas nas demais áreas vai continuar chovendo bastante e essas chuvas devem cair principalmente ao final da tarde. Por isso que essas paralisações no campo ainda vão ser momentâneas. Agora as temperaturas vão continuar aí um pouco mais elevadas desde as primeiras horas do dia, principalmente no oeste do estado de São Paulo, e durante a tarde calor, principalmente nas áreas onde não vai ter chuva muito significativa e pouca nebulosidade, que é lá nas áreas mais para o extremo norte, que a temperatura passa facilmente dos 30 graus. Já onde teremos muita nebulosidade, consequentemente, a temperatura segue mais amena. Agora, para a próxima semana, a chuva diminui para toda a região. Isso vai favorecer as atividades de campo, porque agora os períodos de abertura de sol serão maiores e a chuva já não vai incomodar tanto. Agora, as temperaturas vão continuar aí um pouquinho mais amenas no período da manhã e a tendência é que elas voltem a subir mais no período da tarde, principalmente nessas áreas mais ao sul de Minas, que ainda vão ter mais nebulosidade, é por isso que a temperatura lá ainda vai continuar mais amena. Agora, na região centro-oeste, essa umidade ainda continua bastante elevada, principalmente no estado do Mato Grosso e também estado de Goiás. O estado do Mato Grosso do Sul até apresenta boas condições para as lavouras em fase de desenvolvimento e lá no extremo oeste, como a gente já vem falando ao longo desses últimos dias, temos aí um certo déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, essa chuva vai continuar atrapalhando bastante as lavouras, principalmente lá no estado do Mato Grosso, que ela vai continuar, ainda teremos altos acumulados aqui nessas áreas mais ao leste do estado de Goiás. O Mato Grosso do Sul volta também a receber um pouco mais de chuva, recuperando um pouco essa umidade do solo lá do oeste. E vemos então que as temperaturas ainda vão seguir um pouco mais elevadas no período da manhã e durante a tarde volta a fazer calor, porque conforme essa chuva chega lá para o final da tarde, dá tempo do sol abrir e elevar essas temperaturas. Para a próxima semana, a chuva diminui, mas ainda segue atrapalhando lá no norte do estado do Mato Grosso. Teremos então agora acumulados menos elevados e as aberturas de sol ao longo do dia tendem a ser mais favoráveis às atividades de campo. As temperaturas ainda devem seguir aí mantendo a sensação de abafamento desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde vai fazer calor mais uma vez. Agora, na faixa norte do país, a gente viu que a chuva ganhou intensidade mais uma vez, principalmente nos estados da região norte. Por isso que é lá que essa umidade do solo ainda segue bastante elevada. Infelizmente, o nordeste, como a gente já viu, essas áreas ao leste ainda seguem com grande déficit hídrico, é por isso que a umidade do solo está muito baixa. Agora, no estado do Maranhão, Piauí, até aqui o estado do Ceará e também grande parte do oeste do Rio Grande do Norte, por conta das chuvas terem sido mais abundantes, tivemos então uma melhora na umidade do solo. O estado
estado da Bahia também tem o oeste baiano, aí com bons índices de umidade para as lavouras em fase de desenvolvimento. Inclusive, ao longo desses próximos dias, a situação quase não muda. Ainda não vamos ter chuvas significativas em grande parte das áreas ao leste. Todo o estado da Bahia segue com tempo mais seco. Isso ainda prejudica essa umidade do solo. Agora, as temperaturas ainda se mantêm aí mais elevadas desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, a expectativa vai ser de calor, porque as chuvas retornam principalmente para o finalzinho da tarde, dando tempo aí de receber bastante insolação. Agora, ao longo da próxima semana, as chuvas voltam a ganhar intensidade, principalmente na região norte, e vai continuar chovendo, principalmente entre o Piauí, Maranhão, estado do Tocantins, e o extremo oeste da Bahia continua recebendo um pouco mais de chuva. Nas demais áreas aqui do Nordeste, esse déficit hídrico vai continuar. Agora, as temperaturas ainda vão se manter mais elevadas desde as primeiras horas do dia e durante a tarde, tempo bastante abafado. Eu volto com vocês no estúdio.